Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos em Cristo, mais uma noite de sábado santo e eterno, a gente se reúne aqui no cenáculo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Foi uma semana de grandes lutas, né? E de bênçãos derramadas pelo Senhor. Como falei na pequena reunião de igreja, orem pela jovem Jéssica, né? E pelo Sr. Flávio, e pela sua Valdina, né? Senhora Valdina. E que Deus abençoe essa família e que eles possam regozijar cada momento, cada instante na presença do Senhor. A luta é grande, né? Mas a luta é grande, é complexa, é dificultosa, mas não é impossível da gente vencer. Eu sempre digo, não é que nós vamos vencer, nós somos vitoriosos. Ah, eu quero ser feliz. Não, nós somos felizes, né? São dádivas, né? Bênçãos, né? Dons que Deus nos concedeu, né? Pela sua infinita misericórdia. Então, eu oro para essa família. Também conheci um homem de origem hebreia e foi muito maravilhoso conhecê-lo, conversar com ele, e falamos muito sobre Moisés, né? E Deus nos abençoou na tarde de ontem, né? Quando lá estive, naquele lá. Então, amados irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, né? A levar essa mensagem de encontro ao predestinado. E creio que aquele homem seja um predestinado do Senhor. Amém? Foi bom conversar com ele, né? Um profundo conhecimento sobre a Escritura. E a gente teve um diálogo santo, né? E bendito. E exatamente em função do problema que aquela jovem estava passando, né? Então, que Deus também abençoe todo lado que nós somos. O Senhor prometeu, né, que onde puséssemos nossos pés, aí seria abençoado. E eu creio assim, né? Então, nessa noite, irmãos, emanados dessa fé, né, gloriosa, a gente vai ministrar mais uma mensagem. É a mensagem 04. A primeira dimensão da segunda trombeta, totalizando 73 mensagens das trombetas, né? E 1.102 mensagens, incluindo as vestes sacerdotais. E, meus irmãos em Cristo, hoje é dia 17, né, de Tebet, sábado ao Senhor, né? Nós estamos no 11º mês lunar, né? E vivendo, né? E vivendo, pela graça de Deus, o quarto ano, né? Da última semana de anos do 8º semestre. Então é um tempo, né? Um tempo maravilhoso, um tempo muito glorioso, um tempo de grandes revelações. Nós sabemos que o mundo está um caos, né? Está numa situação caótica, vamos dizer assim, né? O mundo está conturbado, né? O mundo está numa podridão fora do comum. Mas no meio da lama, que os lírios nascem, não é assim? Então, no meio dessa lama, dessa corrupção, dessa imoralidade, estão os lírios, os filhos do Senhor, né? Nós estamos nesse meio. Deus nos tem guardado, né? Eu até digo que Deus já nos tem arrebatado do mundo sedutor, né? Deus tem nos arrebatado do mundo sedutor. Nós somos em uma outra dimensão. Mas ainda a nossa carne está ligada ao mundo gentil, né? Nós não somos gentios, né? Graças a Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos cristãos
da palavra. Então essa mensagem, irmão, muito interessante, o título dela é Cristo é a resposta. Né? Cristo é a resposta. E nós vamos então abrir a Bíblia, os irmãos, abram a Escritura, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. 2:7. E assim diz o Senhor: e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então veja que isso aqui, essa porção escriturística, essa dimensão, né, ela nos leva a uma meditação profunda. Você veja que o fôlego da vida entrou em Adão, né, depois que Deus o tirou da terra, ou seja, da mãe terra. Né. Nós também temos origem do pó. Então o Espírito entrou em nós quando a gente estava no parto, saindo do ventre da mãe. Né. Então, meus irmãos, perdão, essa porção escriturística, ela mostra para nós duas dimensões, né, no ser humano: a dimensão natural e a dimensão espiritual. Enquanto Deus executava aquela obra do pó da terra, não havia vida. Né? E quando Ele soprou nas narinas de Adão, ele foi feito alma vivente. Então, o corpo humano, seu espírito, está morto. Né? É o que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Lá está escrito isso. Nós vamos ver isso aí. Né? Que o corpo, seu espírito, está morto. E a fé sem obras é morta. Então vamos por parte então. Então, meus irmãos em Cristo, são duas dimensões que Deus criou. Se Ele criou, elas têm a sua importância. Né? As duas dimensões são importantes. Né? Cada uma tem uma função. Né? E, paulatinamente, nós vamos vendo pelas Escrituras, né, que a parte natural, ou seja, o homem exterior, né, ele tem duas características: a característica feminina e a característica masculina. Né? Porque, na verdade, Deus, de Adão, ele tirou Eva, não foi assim? Não é o que está escrito? E diz que macho e fêmea os criou. Então, o espírito de uma mulher que a faz alma vivente e o espírito do homem que o faz alma vivente são iguais. Nós somos iguais a Deus em espírito, não na carne. Entendeu? Mas a religião, ela criou uma deusa, né, para contrariar as Escrituras. Então veja, meus irmãos, né? E a parte espiritual é o homem interior. Esse é semelhante a Deus. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Macho e fêmea os criou. Façamos é imperativo, né? Um verbo que ele é imperativo. Né? Mas a primeira coisa que Deus fez foi a sabedoria, a palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então estava Deus e a sabedoria. Façamos o homem, as duas dimensões. Estavam ali. Mas Deus se manifestou em três dimensões, não foi? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Três dimensões. Como Pai criou todas as coisas, como Filho reconciliou aquilo que estava afastado, né, da grande verdade, da grande luz, e
como o Espírito habita nos seus filhos. Então são as três dimensões. Entendeu? Não vamos entrar aqui no mérito da Santíssima Trindade. Primeiro que nós não cremos dessa forma, né? E conforme, é claro, as luzes da revelação, Urim e Tumim. Então, amados irmãos, mas veja que a dimensão natural, né, é a imagem. E a dimensão espiritual é o homem espiritual. Mas tanto a dimensão natural como a dimensão espiritual tem uma alma. Claro. A alma da carne, sabemos, está em Levítico 17:11, a vida da carne é o sangue. Né? E o espírito tem a alma, que é a vida do espírito. Então o que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da alma. Se uma pessoa tem um sangue puro, ela tem muito mais facilidade de combater uma enfermidade que a ataque, um espírito de enfermidade que ataque a sua carne. Né? Se nós temos uma alma pura, nós temos grandes possibilidades de enfrentar um espírito de erro e obter a vitória. Né? Então a pureza da alma, né, vamos chamar assim, o sangue do espírito, e a pureza do sangue da carne, faz com que nós tenhamos autoridade. Né? Então isso é muito interessante, muito profundo, muito maravilhoso. Agora, irmãos, olhem aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que diz aí? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que santificar as duas dimensões, a natural e a espiritual. Né? O tabernáculo terrestre, né? E o tabernáculo espiritual. Nós temos que santificar os dois. Mas o apóstolo Paulo disse que na carne habita o pecado, né? E que na carne não há bem algum. Então o pecado é um ímã. Né? E o corpo humano, ele tem cinco entradas. Tá? Visão, olfato, paladar e audição. Então, através dessas 5 dimensões, é que o espírito de engano procura chegar até o homem espiritual. Então, nós temos que mortificar a carne, né? Consagrarmos em espírito nossas vidas, para que possamos ter autoridade para vencer o espírito de engano. Então, veja, meus irmãos, aqui, santificação natural e santificação espiritual. Então são duas dimensões, né? O homem natural e o homem espiritual. Então vamos confirmar lá em Romanos, capítulo 7, versículo 17. Leiam aí, vamos ler. 7, 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E aí no 18 ele diz, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não há bem algum. O profeta Paulo falando isso, que na carne não há bem algum. Com efeito, quero o bem que está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então é uma luta espiritual muito grande, uma luta tremenda. Né? Então, mas nós não estamos debaixo da lei, porque nós procuramos ferir a lei. Então vejam, meus irmãos em Cristo, né? Aqui está a dimensão natural e a fonte
e receptiva do mal. Mas Paulo falou que na carne dele habita o pecado. O que é o pecado? O que é pecado? Pecado é iniquidade. É. Uma pessoa usar de fumar, tabagismo, o tabagismo não é o pecado, atributo do pecado. Né? Porque em função do pecado, a pessoa é canalizada para praticar coisas erradas. Né? Então, são atributos. Mas o pecado é o imã. É o imã. Então é uma luta muito grande. Né? O pecado é iniquidade. Iniquidade. Né? E a Bíblia diz que a desobediência é um pecado de feitiçaria. Né? Ações contrárias às Escrituras. Então, meus irmãos em Cristo. Né? Então vejam, esses 2 versículos falam que nessa carne não há bem algum. Mas nós temos que santificar essa carne e chegar até Deus irrepreensíveis. Ora, nós só chegaremos a Deus irrepreensível quando nós formos batizados no Espírito Santo. E quando vamos ser batizados no Espírito Santo? Quando falarmos outras línguas? Não, Deus nunca disse isso. Quando esse corpo, né, onde habita o pecado, for transformado. Quando aquele que é corruptível, né, passar para a dimensão da incorruptibilidade. Aí sim. Quando esse corpo, esse vestido carnal for incorruptível, aí nós temos o batismo do Espírito Santo. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Né? O nosso corpo será tal qual o do Senhor. Entendeu? Porque Ele foi e será impecável. Mas um outro dia, não creio nessa noite não, mas nós vamos entrar nesse mérito dessa questão. Um pouco mais, eu já vi muita coisa, né? Filipenses 1,6 diz, né, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, se vai aperfeiçoar, porque não é perfeita, porque nela habita o pecado. Mas dia chegará que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, é o que diz o profeta Paulo, lá em 1 Coríntios. É isso aí. Então veja, meus irmãos, então o pecado, isto é, o ímã, ele possui suas dimensões, como eu falei. O tato, a visão, o fato, o paladar, a audição. Então nós temos que vigiar, policiar essas 5 dimensões. Que é através dela que ocorre a concupiscência na carne. Um exemplo simples, me perdoe, mas eu estou aqui parado em algum lugar e passa uma mulher bonita, nessa nudez aí que está escancarada. O meu olhar, primeiro, foi inevitável, vi. Agora eu tenho que coibir os outros olhares, policiar-me. Por quê? É a entrada, pelo olhar. E vai redundar em morte espiritual. Claro que sim. É a concupiscência. Mas aí olhou. Não, mas eu quero pegá-la. Ó, contaminou o olhar, vai contaminar o tato. Não, mas eu quero provar nessa mulher. Ó, paladar. Não, mas eu quero sentir o cheiro do perfume dela, não sei o que, isso, aquilo outro. Ó, o olfato. Estão entendendo? Então são as 5 entradas que nós temos que policiar. Na lei de Moisés, né, a mulher que adulterasse, o homem era apedrejado, né, quando eles realizaram isso fisicamente.
E Jesus veio e magnificou a lei e disse, aquele que olhar e desejar, já adulterou com ela. Profundo, nossa, magnificou, não anulou, né? Magnificou. Mas foi ele que fez a lei, mas se nós cremos num Deus só, São João, capítulo 1, o que fala? Versículo 1. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Um. Não tem 3 deuses, 4, 5. Não, um só. E no 14, diz que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Oh, louvado seja o Senhor. Né? Lá naquele dia da montanha, quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, na dimensão de Deus, falou para Moisés subir ao monte, dar-te tábuas, leis, mandamentos, regras para ensinar o povo. Ali nós temos a Bíblia de Moisés. Outra, esses dias agora, o Senhor Deus me abençoou e revelou a mim as outras 3 Bíblias. E a gente hoje, 3 não, 4. Nós temos, irmão, 8 Bíblias, né? De acordo com as Escrituras. Que vai ser assunto na próxima reunião de igreja, né? Muito interessante. Né? Muito interessante. Então, Deus ampliou o nosso conhecimento. Né? Mas o fundamento está lá na Bíblia de Enoque, né? Enoque andava com Deus. Imagine, a Bíblia dele era o próprio Deus. Ora, e os apóstolos? A Bíblia dos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, e o profeta? O profeta é a palavra da hora. Moisés era a palavra daquela hora, daquele momento. Né? E Deus, através de Moisés, fez coisas tremendas. Então, meus irmãos em Cristo, Satanás, ele usa essas 5 dimensões, né, para atingir o homem espiritual, o homem interior. Né? Então, notem que a imagem semelhante a Deus é o homem espiritual. A nossa carne é semelhante à terra. Né? Eu tive um irmão, né, carnal, que trabalhou na Transamazônica, não lembro o nome da empresa agora, acho que é Andrade Gutierrez, na construção da Transamazônica. E eles perfuravam o solo, pesquisando as características do solo. Né? E eles iam extraindo terra do solo. E ele me trouxe um recipiente assim, e nele, nesse recipiente, havia mais de 50 cores de terra. Tinha terra vermelha, tinha terra azul, terra lilás, todo tipo que imaginar. Ora, então, nós temos todas as cores no nosso corpo. Né? Só que uma cor predomina mais que a outra, né? Mas nós temos todas. Se uma pessoa levar uma pancada nos olhos, você vai ver N cores em volta dos olhos. Né? Não vamos fazer um teste aqui porque a gente vai ter que machucar alguém, né? Não é o caso. Mas quando encontrar alguém ferido, essa região dos olhos principalmente, que é muito sensível, quem já viu isso aí? Vê cor verde, amarela, azul, né? Vai, 7 cores. Porque o vestido carnal, ele é igual à terra. O homem espiritual, esse sim, é igual ao Senhor. Isso está em São João 4,24, né? Deus é espírito, importa que o adoro em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, então notem que a imagem, né, de ser mesmo homem, é o homem espiritual. Agora leia aí, Gênesis 1,26. Olha o que diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Né? Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então o homem espiritual, né, a dimensão semelhante a Deus, ela tem uma autoridade muito grande. Né?
O homem natural, ele é limitado, mas o homem espiritual não, né? É limitado. Mas o homem natural é um templo, podemos dizer assim, né? É o templo do homem interior. Mas esse tabernáculo terrestre, eles não separam de Deus. Mas foi a forma que Deus fez para nele habitarem os seus filhos. Então, há um poder escondido. Né? Há um poder escondido, que é o homem interior. Né? Então vejam que Deus vai nos canalizar a grandes conhecimentos. Né? Mas vejam que eles deturpam isso aí. Macho e fêmea os criou. Né? Entendeu? Então alguém vem e diz, não, mas eu posso ser feminino. Né? Sim, mas quando falou que é ser feminino, Deus deu um corpo, uma anatomia feminina. Né? E deu a anatomia do corpo masculino. E esses corpos têm funções, né, anatômicas diferentes. Não? O corpo da mulher é um, do homem é outro. Né? Então, amados irmãos em Cristo. E a mesma mulher, a mesma forma que a mulher olha para o homem olha para a mulher. Mas são anatomias completamente diferentes. Né? Deus fez tudo ordenadamente. Como é que está lá em 1 Coríntios 14, 40? Fazer tudo decentemente e com ordem. Tudo decentemente e com ordem. Né? Agora, irmãos, em Cristo. Olha o 27 que fala, Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. É como eu estou falando aqui, o homem interior, né, a imagem de Deus, né, o fôlego da vida, é o mesmo da mulher. E do homem não tem diferença. Não. A diferença, como eu estou falando, é anatômica. Mas está surgindo tantas coisas hoje em dia, né, e que deturpam as escrituras. Né, que a gente sempre conversa aqui nas reuniões, né, de igreja. Né. Mas tudo isso é bíblico. Daniel profetizou sobre essas coisas. Né. Profetizou. E nós estamos chegando, né, naquilo que Daniel falou. Mas Daniel não pôde completar a mensagem que Deus falou, não, Daniel. Isso é para o tempo do fim. Né? Paulo também foi até o terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis. Mas ele não pôde falar também. João ouviu a voz dos 7 trovões, Apocalipse 10, 4. Quando ele foi escrever, não escreva, João. Mas aí, um pouco à frente, Deus diz, mas ouvindo a voz do 7º anjo, vão tocar a sua trombeta, o segredo de Deus será revelado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eles não têm profeta, mas o profeta é uma grande fonte de consulta. O profeta é importante. A mensagem, meus irmãos, é uma Bíblia. Ela precisa ter um profeta para ir levando, esclarecendo. O povo sempre foi assim. Jesus não era profeta, ele era Deus profeta, muito acima de um profeta. Mas nós precisamos de um profeta. Precisamos. Agora, amados irmãos em Cristo, então o homem interior, a imagem de Deus, né, ele é que abriga a mensagem. A mensagem não fica na carne, não. Senão ela habita o pecado. Mas é um templo onde está o homem espiritual. Agora vejam bem, a multiplicação da espécie espiritual
seria também na dimensão espiritual, claro. Porque senão Deus não diria ali para Eva, para a serpente também, né? Para Eva, para a serpente. Né? Por causa disso, né? Com dores será teus filhos. Não estava em Gênesis capítulo 1, 12, terá seus filhos com dores. E seu marido a dominará. Então, não cabe lugar aqui para certas coisas que as denominações fazem e acham que aquilo é correto. Eles contrariam as escrituras. Então, vejam bem. Né? Então, a multiplicação seria espiritual. Mas o pacto espiritual foi quebrado pelo pacto sexual. Foi aconteceu. A gente já falou várias vezes, né, sobre a semente da serpente. Então, irmãos e irmãos em Cristo, o homem espiritual, ele foi criado na sexta dimensão, né, no sexto dia, né, da criação. É 666. Né? Primeiro 6, foi a criação do homem, que diz Ezequiel, Satanás era o homem, né? Lúcifer, né? A luz, né? Da honra da luz. E Deus criou um outro homem, semelhante a ele, Deus. Então vejam bem, mas ele estava na sexta dimensão e quis ficar acima das nuvens, das estrelas, acima de Deus. Então você encontra aí o outro 6. E agora, nesse sexto milênio, ele diz que volta para os céus. E Êxodo, capítulo 13, versículo 9, diz que a festa da Páscoa é um sinal na mão e na testa. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, diz que a marca do anticristo é na mão direita ou na testa. Eis aí a diferença. E Deus tem dado a nós muito conhecimento. É 13:17 Apocalipse, né? Confirma para nós. Olha lá. Então, é o 17 e o 18, né? Os dois se completam. Alguém podia ler para mim? Pode ler. A igreja, alguém, o irmão, pode ler para mim. Enquanto eu prossigo aqui. Então veja, meus irmãos em Cristo. Santificação do corpo natural e santificação do corpo espiritual. Então, há dois tipos de alma, então, né? A alma da carne e a alma do espírito. Nós temos duas almas, né? Cada uma tem uma alma. Agora, tudo isso está ligado lá com Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Está lá ligado com Gênesis 2, 9. Né? E veja que o Senhor Deus, ele fez brotar da terra árvores boas para comida, mas ele também colocou a árvore da ciência, do bem e do mal. E a árvore da vida. Então nós vamos começar a entender, as dimensões da oração e do remédio natural. A pessoa está enferma, toma um remédio natural, curada, não é não? Mas Jesus chegou ali e pôs as mãos sobre a esposa de Pedro, né? E ela estava febril e a febre saiu. A oração de Jesus curou o enfermo. E quantas vezes nós estivemos febris e tomamos um chá que aprendemos, né? Natural, o remédio natural, e fomos curados. Ora, porque Deus fez as duas dimensões, a natural e a espiritual. Né? Deus que fez isso. Né? Ezequiel fala que as plantas curam. Apocalipse 17 e o 18, por favor. 13. Isso. Pode. Pode ler, por favor.
que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, Isso. ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso. Aí. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É isso aí. Então aí está dizendo que é um sinal na mão direita ou na testa. E lá em Êxodo 13:9, na mão direita e na testa. Então, se alguém pratica algo fora das Escrituras, ele está com a marca de quem, gente? A marca, número do anticristo. Está entendendo? Os dois testamentos são idênticos. A imagem e a sombra. Há uma luz. Aí eu tenho a imagem. E através da luz e a imagem, eu tenho a sombra. Então, os dois testamentos, eles não divergem de forma alguma. Se nós abrirmos em Levítico capítulo 18, versículo 8, né, diz, né, que não deva ninguém abusar da mulher do seu pai. Não é? É isso? Pode ler para mim, 18, 8 de Levítico. Né? Vamos manejar a Bíblia. 18, 8. É a lei mosaica, a voz mosaica. Show? Não descobrirás a nudez da mulher do seu pai. Isso. Aí, agora vá para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. O que o profeta Paulo fala? Isso é muito importante, irmão, nas dimensões naturais e espirituais. Muito importante nas duas dimensões. Fechou? 1 Coríntios 5:1. Pode ler, meu irmão. Então vejam bem, o que o profeta Paulo está falando? E como é que eles dizem que ali não existe lei? Como que não existe lei? Claro que existe. Nós não estamos debaixo da lei. Porque nós não ferimos a lei. Achou? Sim. Sim. Aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Continua. Olha o que Paulo fala agora. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ora, o que Paulo aplicou aí, meus irmãos? A lei. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Pode dizer amém? Amém. Eu entendo, creio, pelas Escrituras, nós estamos no caminho certo. Ainda que seja loucura, né? Mas essas duas dimensões, a natural e a espiritual, são importantíssimas, meus irmãos. Né? Importantíssimas. Porque esse rapaz, ele feriu a lei natural e feriu a lei espiritual. Entendeu? Então vejam, Deus não é contraditório, o homem, creio que sim, mas Deus não. Então vamos em frente, vamos seguindo em frente. Né? Agora, abre 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Porque por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. E ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta chegou para Ezequias, né, profetizou sobre as duas dimensões, a natural e a espiritual.
Põe ordem na tua casa, natural. Põe ordem na tua casa, espiritual. Senão tu morrerás e viverás. Abacuque fala que nós não devemos colocar na nossa casa, na nossa habitação, né, coisas malignas. Lá. Nós não devemos colocar na nossa casa móveis, enfim, aquilo que seja abominável. Isaías chegou ali e falou para ele pôr em ordem a casa dele. Falou para ele pôr em ordem a casa natural. Tanto a casa que ele habitava, como a casa do espírito, do homem espiritual. Porque Ezequias, ele vieram os homens de terras remotas, da Babilônia, e ele mostrou todos os segredos deles para aquele povo. Então vamos comparar com Jó capítulo 1, versículo 6. Quando vieram os filhos de Deus com Deus, veio Satanás também junto. Aí que ele falou, então tu vem, Satanás, e rodearam a terra. Visse meu servo Jó na terra, não há homem igual a ele, temente a mim. Então veja, meus irmãos, é interessante tudo isso aqui, porque nós temos que repreender o mal, e Deus nos dá o exemplo, dá esse exemplo a nós. Mas veja que filho é uma coisa, servo é outra. Mas tanto o filho como o servo estão dentro do vestido carnal. Né? E assim como nós temos os demônios encarnados, né? Não vá pensar que esse grande parte da humanidade é filho de Deus. Não. Dominado por Satanás. Esses crimes, essas violências desenfreadas que está, né? São os filhos do diabo agindo, né? De uma forma horrível. Entendeu? Então veja, meus irmãos em Cristo. Mas, agora veja bem, Isaías o profeta, né? Eu tenho que trocar? O Isaías o profeta falou para ele, põe em ordem a tua casa, senão tu morrerás e não viverás. Mas quando Isaías chegou no pátio, Deus falou para Isaías, volta e diga que eu vou dar mais 15 anos para ele. E o profeta voltou e profetizou. E Isaías estava clamando a Deus, arrependido, né, das suas falhas. Então isso é uma colocação. Agora, olha agora, Isaías, capítulo 38, versículo 2. Olha só o que diz aqui. Ora, Isaías disse, tomem uma passa de figo e ponham como cataplasma sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Primeiro foi espiritualmente, não foi? Depois ele veio, mandou pegar o figo, né, que é uma fruta, não é? Não é assim? E fazer um emprasto e colocar em cima daquelas úlceras. E Isaías foi curado. Mas Isaías podia ter chegado ali, impôs suas mãos e repreendido o espírito de enfermidade, e o rei ser curado. Então, meus irmãos, não há dolo algum nós usarmos um remédio. Não. Não há dolo algum. Não. Mas primeiro temos que buscar Deus, depois a medicina, né, que aí está. Então, amados irmãos, eu entendo, pela graça de Deus, que, pelo que nós estamos vendo, há uma certa importância do vestido carnal. Senão não precisa curá-lo. Né? Mas Jesus foi mais além disso. É melhor nós perdermos um braço, a mão, né? Perdermos o olho e não perder a salvação. Glorificado seja Deus. Mas Ele nunca, vamos dizer, omitiu que nós não pudéssemos ser curados da nossa carne por um remédio comum. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de tomar chá, né? Me sinto muito bem com isso. Né? Muito bem. Tenho uma saúde maravilhosa. Então, vendo aqui, o Ezequias, entendeu?
Hoje aqui, ele vendeu sua primogenitura, quando ele mostrou que não era para mostrar. Nós temos poder escondido, irmão. Nem tudo se declara para todo mundo. Não. Paulo fala, comunicar com os santos na sua necessidade. Santo, pessoa separada, pessoa íntegra. Não é para qualquer crente, para qualquer pastor, qualquer pessoa. Você vai chegar lá e vai confessando isso, aquilo, aquilo outro, contando alguma coisa, em busca de uma solução. Não, cuidado com isso. Comunicar com os santos, pessoas separadas, íntegras. Com elas, abra o seu coração. Então, nós estamos vendo sobre cura divina e milagre. Cura divina e milagre. O milagre é de imediato. A cura divina é um pouco mais lenta. Quando o Senhor pôs as mãos naquele homem, ele viu árvores andando, foi assim, depois que a gente enxergou corretamente. Então eu entendo, creio e louvo a Deus, glorifico ao Senhor por ter aberto o nosso entendimento. O mundo está um caos. Olha o nosso país. Que vergonha, né? Que vergonha. A malignidade tomando conta de todo o setor da vida humana. Mas eles já dizem, louvado seja Deus. Né? Corruptos, homens corruptos, homens maldosos, entendeu? E dizer que serve a Deus. Né? Estão muito longe de Deus. Falam que De Gaulle, acho que é essa pronúncia, foi um grande estadista. Mentira. O estadista, que a Bíblia diz, é aquele que governa o povo pela lei de Deus. Eles governam por leis profanas, mentirosas e corruptas. E cada um mais corrupto que o outro. O bandido julgando o bandido, e o bandido prendendo o bandido. Não é assim que está aí, né? Não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro. Mas nós temos dado graça que nós estamos regozijando na lei de Deus. Então, meus irmãos em Cristo, a cura da carne, essa é uma santificação. Né? Da carne. A cura do nosso espírito é a santificação. O nosso lar,